Bom dia a todos, professor Daniel Ivodon, professor Robinson Fernandes, professor Tiago Odon. Bom dia, nossa mestranda, Ana Tavares Cerqueira. Então, hoje a gente inicia, né, a banca final da Ana Tavares Cerqueira, que tem como título da dissertação de mestrado dela a proliferação de armas de destruição em massa, financiamento e prevenção no Brasil, uma análise do papel do compliance. Ana, então agora eu te passo a palavra. Tu tens até 30 minutos para fazer a tua exposição, né? Compartilhar os teus slides e aí defender a tua dissertação. Na sequência, a gente passa palavras para os professores que vão fazer as suas considerações, né? E assim vais ter um tempo também para responder aos questionamentos e às considerações dos professores. Desde já, gostaria muito de agradecer, né, a todos pela presença. É uma honra tê-los compondo a banca da Ana, né? E uma satisfação muito grande em poder contar com todos vocês e com o conhecimento de todos vocês dentro dessa temática. Muito obrigada. Ana, tá contigo a palavra. Então, professores, muito obrigada pela presença de vocês. Sem mais delongas, eu vou entrar na minha apresentação para a gente então começar. Então, o que que é a proliferação de armas de destruição em massa? Ela ocorre quando os estados que não são nuclearmente armados adquirem essas armas de destruição em massa. E como eles podem fazer? Como que as outras pessoas podem ajudar esses estados a conseguirem armas que antes eles não teriam? Eles podem receber financiamento, que ocorre quando uma pessoa ou uma empresa fornece fundos ou serviços financeiros que vão ser utilizados para obtenção ou para fabricação, para compra, para aquisição, não só das armas, mas também dos seus vetores de entrega, porque nada adianta eu ter uma arma se eu não consigo usar. E também é, isso vai incluir não só o que eu uso normalmente numa arma, mas também bens de dupla utilização, produtos duais, que podem tanto ser usados para fins pacíficos quanto para fins militares. E nesse sentido, eu também posso colaborar com a obtenção de armas nucleares passando esses produtos de uso dual. A gente vem observando desde o início da guerra na Ucrânia como essa proliferação tem ocorrido exatamente por meio da obtenção de produtos que não são utilizados normalmente para armas, porque são utilizados em casa, por exemplo, como máquinas de lavar. Aqui a gente tem a importação de refrigeradores, porque eles têm dentro deles um, um microchip que podem ser utilizados para as armas de destruição em massa. Então a gente vê um aumento muito alto dessa importação e exportação desses materiais de uso dual. Então, aqui a gente consegue ver que entre 21 e 2022 houve um aumento de exportação de refrigeradores e também um aumento de exportação de produtos até femininos, como aqueles que tiram leite do peito da mãe que acabou de ter o bebê. Ele também tem produtos que têm esse microchip e que estão sendo exportados, não diretamente para a Rússia, porque ela tem passado por questões de embargos e sanções, então ela não consegue exportar esses produtos, mas estados que são alinhados politicamente com eles, a gente vai ver um pouco mais disso, qual é a relevância disso um pouco mais para frente. Mas eles conseguem exportação desses produtos exatamente para tirar esse microchip e possibilitar a criação dessas armas de destruição em massa. E a gente pode pensar que, de repente, a gente, por estar no Brasil, a gente não tem qualquer ligação, mas isso não é verdade, porque já ocorreram casos em que a gente esteve no meio do caminho de uma tentativa
de exportações de materiais que podem ser usados, como urânio, na fabricação de armas de destruição em massa. Então, esse problema também é um problema do Brasil e que nós que moramos aqui, temos nossas empresas aqui, precisamos estar muito atentos a esse fato. E como é que isso chega para gente dentro da lógica do compliance, dentro da lógica da iniciativa privada? Pela prevenção à lavagem de dinheiro. Porque muitas pessoas pensam que a prevenção é só em relação à lavagem de dinheiro, mas na verdade o acrônimo completo é prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Então, quando o compliance officer, quando as áreas de compliance estão fazendo todas as pesquisas relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, ela também precisa estar atenta à questão da proliferação, tanto do financiamento, quanto também de como um bem material vai se mover do ponto A ao ponto B. A gente vai ver um pouquinho mais disso à frente. Só para a gente falar um pouquinho da área de compliance, porque o trabalho fala bastante sobre a área de compliance e sobre o papel. O compliance, ele ajuda a empresa a seguir as normas vigentes. É uma forma que o mundo corporativo conseguiu dar uma resposta aos problemas éticos que ele encontrava no mundo e na realidade onde ele está inserido. Hoje em dia, a área de compliance, ela trabalha muito com essa autorregulação regulada. É dizer, o Estado, ele trouxe muitas normas que a empresa precisa cumprir, porque ele mesmo, o Estado, não tem braço para isso. Muito mais fácil uma empresa que conhece o seu business, que conhece o seu dia a dia, apontar para o Estado e falar para ele: olha, Estado, eu vou levantar minha mão aqui porque eu estou vendo alguma coisa muito estranha acontecendo. Do que o Estado virar a todo momento, tentar fazer uma auditoria dentro dessa empresa para tentar descobrir alguma coisa que esteja acontecendo. Não que isso não pode acontecer, isso é um movimento que acontece também. Mas o que a gente vê que está acontecendo já de alguns anos para cá é o Estado pedindo a colaboração e exigindo essa colaboração, muitas vezes, o mercado regulado exige essa colaboração das empresas para que ela siga determinada norma, várias legislações que são aplicadas, para que então a própria empresa possa avisar ao Estado caso ela veja alguma coisa acontecendo. Então, a partir do programa de compliance, a gente precisa colocar o risco da proliferação, porque, óbvio, a gente coloca outros riscos também, mas como o trabalho é a respeito da proliferação, a gente precisa certificar que o risco de financiamento à proliferação e também a própria proliferação propriamente dita precisa estar incluído na matriz de risco da empresa. Aquilo que a gente não consegue mapear, a gente não vai atuar. A gente precisa monitorar, não só no onboard daquele cliente, não só no onboarding daquele terceiro, mas durante toda essa relação comercial, especialmente quando a gente vai fazer ou receber um pagamento. É muito importante que o canal de denúncia esteja sempre aberto, não só para os próprios funcionários, mas para todos que têm contato com a empresa, porque a gente nunca sabe quando que a empresa pode estar, até mesmo sem saber, sendo utilizada como um vetor na hora de proliferar. Um canal de denúncia, ele precisa ser tanto interno para as pessoas, quanto para aqueles que contratam com a empresa. É muito importante que todas as questões de norma sobre a proliferação esteja incluído na política e no manual, até mesmo que para os funcionários poderem conhecer essa problemática. É muito complexo, é algo ainda muito incipiente aqui no Brasil, mas que a gente precisa dar a conhecer as pessoas que estão sentadas na cadeira e que vão fazer o trabalho. Eles precisam entender como isso ocorre e como eles podem proteger a empresa. E por isso também a área de compliance precisa incluir esse tema nos treinamentos, para que as pessoas comecem a entender e compreender como que elas podem colaborar, quais são
as red flags, os pontos de atenção que elas podem encontrar no dia a dia. O apoio da autogestão é muito importante, porque se a própria autogestão não compreende e não entende a importância do tema, ela não entende que isso de fato pode acontecer dentro da empresa que ela representa e que ela trabalha, vai ser muito difícil que os outros colaboradores, o apoio da autogestão e da média gestão também são muito importantes. Eles são vistos muito como um modelo a ser seguido, muitas pessoas querem chegar onde eles estão, então o comportamento deles, eles realmente balizam o comportamento de quem está abaixo. Então o apoio da autogestão é crucial. Eu gosto muito de sempre trabalhar com padrão ISO. É impossível a gente no dia a dia saber questões muito específicas de programas de compliance, de todas as contrapartes que a gente trabalha. Então é muito importante quando a contraparte já chega com um selo, isso dá pra gente uma paz de espírito, falou: "Não, tudo bem". Então a gente pode seguir com essa relação. É óbvio que existem relações e relações, tem contratos que são mais, pelo menos à primeira vista, mais tranquilos e outros que a gente realmente precisa fazer um monitoramento mais de perto e mais criterioso. É muito importante uma análise de efetividade do programa, a gente não pode ter um programa entre parênteses, só para inglês ver. Então a gente precisa que um terceiro venha. Óbvio que uma auditoria interna é sempre muito bem-vinda, mas a gente precisa que um terceiro venha e coloque olhos e fale pra gente o que que a gente pode mudar, o que que a gente pode fazer melhor, o que que ele viu em outras empresas do mesmo ramo ou de ramos similares, que a gente pode sempre colocar o nosso programa ainda mais robusto, ainda mais protetor da nossa empresa. E no final das contas, quando a gente protege a empresa, a gente protege a sociedade em geral, porque ninguém quer que o Brasil esteja envolvido num caso de proliferação. E aí a gente passa um pouco para o setor financeiro. O setor financeiro foi o primeiro aqui no Brasil que veio e regulou com todas as palavras a parte de prevenção ao financiamento, da proliferação de armas e de destruição em massa. Os outros setores regulados, embora estejam sobre a égide da resolução do COAF, número 36, que fala também sobre essa prevenção da proliferação, mas os outros setores regulados ainda não colocaram na própria norma a questão da prevenção ao financiamento de proliferação. Então, as reguladas da CVM são as primeiras que têm essa regulação. Isso é uma chancela muito importante e faz com que isso dê mais claridade e chame a atenção das contrapartes para esse problema, que é um problema que a gente tem visto crescente. No começo da minha fala, eu trouxe questão da Rússia e da Ucrânia, porque é o conflito que está realmente há mais tempo, então eu consegui mapear melhor, a gente tem mais dados disponíveis na internet, mas a gente também tem outros conflitos onde esse tema ganha cada vez mais atenção na mídia. E por isso a gente também precisa entender, até mesmo porque o Brasil, em tese, não estaria tão na rota, será que eles não viriam para cá para tentar um financiamento? Para tentar uma exportação de produtos para lá? Até mesmo porque a gente não tem tantas atenções voltadas para gente. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E a avaliação setorial de risco do Banco Central também foi a primeira a classificar o risco de prevenção à proliferação como o terceiro maior risco do setor. Isso não é à toa, porque o sistema bancário é a forma mais eficiente de transferir fundos. E esses fundos são transferidos normalmente com baixo valor. Isso é muito difícil de ser identificado. E só será identificado, eu acredito, quando o Estado e a iniciativa privada trabalhar juntos nessa identificação, tá? Aqui, acho que eu já falei que a gente tem no Brasil uma tendência a subestimar a proliferação, mas o risco ele nunca vai ser zero, ele sempre vai existir, então a gente precisa estar atento a isso. E o que que a gente no dia a dia pode fazer quando a gente estiver fazendo análise de risco dessas transações? A gente pode ver quem é o indivíduo, quem está me pedindo essa transferência. Ele é um PEP? Ele é uma pessoa que está sofrendo sanções internacionais?
Onde que ele está localizado no mundo? Ele está localizado num país sancionado? Ele está localizado num país que faz fronteira ao país sancionado? Ele está localizado num país que tem alinhamento político com o país sancionado? Que entidade está fazendo essa solicitação de transferência de recurso? Ele está nas mesmas condições que o indivíduo? Qual é o business dessa entidade? O pedido dele guarda correlação com a atividade dele? O que que ele está pedindo transferir? Isso é normal para outras empresas do mesmo ramo? A quantidade que ele está pedindo é o normalmente praticado no mercado? Então, essas são algumas red flags que a gente precisa prestar atenção quando a gente está falando de proliferação. E trazendo também a questão da proliferação para a parte que eu falei anteriormente, que a gente tem a transferência de um bem material de um país para o outro, eu trago a realidade do setor de seguros, que é o setor que eu trabalho, que é nominalmente colocado na Avaliação Nacional de Risco do Brasil. A Avaliação Nacional de Risco do Brasil colocou ele como um risco baixo para proliferação, mas ele ainda assim pode ser usado na hora de transferir bens materiais. Então, a gente tem que conhecer a carga. O que está sendo transferido? O que está sendo transferido do ponto A ao ponto B? Eu tenho que conhecer qual é o barco que está sendo usado, e para isso eu tenho um número. Esse número ele segue com a embarcação. Existem hoje, já há muito tempo, soluções como de Know Your Client, mas especificamente para embarcações, onde eu coloco esse número de identificação da embarcação e ele me traz todo um reporte. Que barco é esse? A quem ele pertence? Qual é o país da bandeira? Ele já mudou? Ele já esteve envolvido com alguma coisa? Eu preciso conhecer a embarcação, eu preciso conhecer o dono da embarcação, eu preciso conhecer a bandeira dessa embarcação, exatamente para saber se eu posso confiar que a minha carga está saindo do Brasil de refrigerador e que ela não vai parar no Cazaquistão, ela vai parar em outro país. Então, a parte de Know Your Cargo, que saiu também do Know Your Client, conheça o seu cliente, ela é muito importante nesse sentido. A gente precisa monitorar a viagem. Hoje em dia, os barcos, eles também têm essa tecnologia que você consegue acompanhar em tempo real onde que está o barco. E essa tecnologia, em tese, ela não apaga. Você não deixa de acompanhar o barco. Então, no minuto que ela apaga, você sabe que aconteceu alguma coisa. Isso vai passar a constar do reporte. Então, é muito importante esse reporte, é muito importante o monitoramento de viagens, tá? E se o compliance officer, a empresa, está diante de uma situação que ela suspeita que está acontecendo alguma coisa, a gente precisa reportar. Reportar ao COAF com o máximo de detalhes. Chegar a cada detalhe do que está acontecendo e por que que você acha que aquilo é uma bandeira vermelha e fazer o reporte. Para o COAF, a gente não deve interromper a condução normal do trabalho, a gente deve seguir com o negócio normalmente, embora eu, sinceramente, se eu tivesse sentado na minha cadeira, eu preferia tentar interromper o negócio e reportar de qualquer forma, porque se a gente estiver no meio de um escândalo, de uma possível proliferação, isso poderia trazer consequências muito severas, não só para a empresa, mas também para o Brasil. Ter o Brasil é, num jornal dizendo que está exportando bens de uso dual para a Rússia traria para o próprio país consequências negativas palpáveis. Então, por mais que, em tese, a gente possa continuar o negócio, eu diria que, do meu ponto de vista, eu tentaria não continuar e reportaria de qualquer forma.
Eu acho que essa seria a solução mais adequada, do meu ponto de vista. Então, a apresentação acabou. Não sei se ficou alguma dúvida. Eu devolvo para vocês os minutos restantes. E é isso. Muito obrigada, Ana. Parabéns aí pela tua exposição. Bom, então agora, como de costume, né, a gente tem o professor Tiago, o professor Robson como professores internos e o professor Daniel como professor externo. Então, eu passo a palavra primeiro para o professor Daniel. Professor Daniel, muito obrigada já de antemão pela sua participação aqui na banca da Ana, sua disponibilidade, e gostaríamos de ouvi-lo. Bom dia, obrigado, professor aí. Bom dia, Ana, parabéns aí pela sua apresentação, pelo seu trabalho. É um Obrigada. trabalho bastante interessante, bem inusitado. Eu tenho algumas perguntas referentes a essa parte mais prática que você fez. É o seguinte: a primeira pergunta que eu faço é no seguinte sentido. Nós sabemos que hoje temos estándares internacionais sobre a questão de monitoramento dessa proliferação das armas de destruição em massa. Aqui no Brasil, nós temos, de forma bem incipiente, como você mesmo falou, algumas regulamentações aqui e acolá. Então, eu lhe pergunto, as grandes empresas nesse papel de compliance, elas tirariam como insumos para a sua regulamentação de compliance, para evitar esse tipo de situação? Ela tiraria como insumo quais fontes você sugere de insumo para poder trabalhar isso? Porque eu vi que no seu trabalho você trabalha tanto com as fontes públicas como com as fontes privadas. As fontes públicas já estão mapeadas. Você tem lá, às vezes, legislações e você tem os tratados internacionais. Mas na fonte privada, aonde estão os insumos para o compliance dessas megas empresas na parte da esfera privada, do setor privado? Essa seria a minha pergunta, a primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação ao reporte, né? Que você mesmo disse aí, usando o exemplo aí do navio. Aí eu lhe pergunto o seguinte: o papel de reportar eventual suspeita de proliferação, ele ficaria dentro desse seu papel de compliance internamente dentro da organização daquela empresa, ou seja, de um whistleblower, né, que é o funcionário que vai lá e denuncia, ou algum diretor ou isso estaria também aberto para a população que está se valendo daquele usuário pelos bystanders. Isso estaria aberto também para todos, porque se nós tivermos essa opção de abrir para o cidadão comum que não faz parte daquela organização, tem que ter um ponto de interseção com a transparência das informações comerciais da empresa, né? E aí você entra num conflito do segredo empresarial e do ofício empresarial com a transparência dessa informação para o cidadão. Então, a minha segunda pergunta é: essa tarefa do reporte do compliance, ela fica exclusivamente dentro da organização empresarial ou ela é aberta para... Assim, eu consegui entender a pergunta, mas está falhando muito. É, Professor Daniel, o seu áudio tá bem falhado para mim também. Não sei se o professor Robson, o professor Thiago também. Eu não eu sei se a posso Ana responder. conseguiu. Aham. Pode, com A minha certeza. Não, ligação caiu? não, o áudio Não, não falhou caiu. muito. É o áudio que tá bem cortado, assim, dá Aham. algumas falhas, algumas palavras falham, assim.
Tá, eu restabeleci a conexão aqui da internet, que eu tive uma queda momentânea. Gostaria que Aham. eu repetisse as perguntas, Ana? Eu até acho que eu ouvi direitinho. E aí, se eu Tá, puder já começar a responder. por Pode, favor. pode. Eu não sei se o professor Daniel tem mais algum questionamento. Não, de questionamento só esses dois. Depois das respostas, eu vou fazer só alguns breves comentários sobre o trabalho, Ótimo. a nível de enriquecer apenas, mas de Ah, perguntas somente essas maravilha. duas. Ana, então tu pode fazer Tá, pode responder as perguntas do tá professor bom. Daniel. Então, em relação à primeira pergunta, o próprio Gafi, ele tem um relatório de proliferação onde ele coloca alguns comportamentos que ele mesmo considera como bandeiras vermelhas, que eu, inclusive, coloquei na minha fala algumas dessas bandeiras, como, por exemplo, a transação vai envolver uma pessoa física, em um país estrangeiro, que tem essa preocupação já de desvio, como, por exemplo, os países alinhados hoje em dia com a Rússia, que já existe essa preocupação que vai ocorrer um desvio, ou a pessoa física ou jurídica ela está baseada num desses países. Então, o próprio Gafi, hoje, ele tem um documento no qual ele coloca quais seriam essas bandeiras vermelhas que os compliance officers e também as pessoas individualmente consideradas podem tomar como um excelente guia para começar a analisar aquele negócio. Se ele estaria, então, com uma flag de uma proliferação ou não. Fora esse o material do Gafi, os Estados Unidos, o DOJ também tem materiais que já modelam como que os proliferadores, em alguns casos, atuaram. Para mim, do meu ponto de vista, eu acho que ainda falta que o próprio Brasil se coloque nesse esforço de mapear e dar a conhecer ao público formas no qual o Brasil já esteve envolvido em tentativas de proliferação. O próprio COAF tem um documento, que é o Casos e Casos do COAF, no qual ele expõe ao público em geral situações reais que já aconteceram no passado, e nesse documento ele expõe casos de lavagem de dinheiro, principalmente, mas na última vez que, se não me engano, foi em 2021, que eles saíram com um novo documento, eles publicaram casos e casos, eles já colocaram, incluíram casos de financiamento ao terrorismo que aconteceram aqui no Brasil. Todos os casos foram na tríplice fronteira do Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, como o Brasil já esteve na rota de proliferadores, do meu ponto de vista, seria muito importante que o próprio Brasil saísse com esse mapeamento. Mas hoje a gente, infelizmente, ainda não tem, tá? Então, essas são umas fontes que eu mesma usei para fazer o trabalho e eu trago aqui para vocês. E para responder a parte que a empresa precisa fazer o reporte, existe sempre uma pessoa que fica responsável por isso dentro da empresa. Na minha empresa sou eu, então eu entro dentro de uma plataforma que é disponibilizada pelo gov.br para fazer o reporte, tá? Então, quando eu abro essa página, eu tenho que colocar na verdade, ele já aparece automático todas as informações a respeito da empresa e eu precisaria só colocar o que que aconteceu, o que que eu quero reportar. Então, dentro da empresa, fica uma pessoa responsável por fazer o reporte. É óbvio que, embora seja uma pessoa responsável por fazer o reporte, é um reporte da empresa, então não é só a decisão de uma pessoa, é uma decisão colegiada de um grupo de funcionários, de trabalhadores, que
vão decidir a respeito do reporte. Em relação à pessoa física, é possível, sim, entrar em contato com o Ministério Público o Ministério Público é possível, ou então em sede de delegacia policial. Também é possível se você pessoalmente vê que isso está acontecendo. É óbvio que hoje não existe o crime de proliferação. Então, nesses casos que o Brasil esteve envolvido, se eu, pessoa física, vejo o que está acontecendo e eu vou fazer uma denúncia, eu vou provavelmente estar falando de uma usurpação de matéria-prima da União, uma extração ilegal de minério brasileiro, que foi o que aconteceu com os casos que eu comentei. Eles foram também condenados por outras práticas criminosas, como organização criminosa, mas em relação ao minério, que houve uma tentativa de transporte, uma das rochas, inclusive, no final ficou comprovado que nem urânio de verdade era, mas eles foram acusados dessa usurpação de matéria-prima da União. Não existe crime de proliferação. E esse também é um ponto que eu coloco no meu trabalho. A Avaliação Nacional de Risco, ela coloca como se a gente tivesse um bom arcabouço normativo em relação à proliferação. E eu venho no trabalho dizendo, eu discordo respeitosamente dessa avaliação, porque a gente não tem um crime de proliferação. Então é muito importante, como aconteceu lá atrás, com crime de terrorismo no Brasil, que a gente tem uma lei específica para coibir, para que a gente possa dar o tratamento adequado ao crime de proliferação, da mesma forma que aconteceu com o crime de terrorismo lá atrás, em 2016. Então, não sei. Perfeito, perfeito. Agora, só a nível complementar, eu gostei muito da sua abordagem lá da análise sobre as armas de destruição em massa, da proliferação e tudo, porque ela está muito, seu trabalho está muito em sintonia com os discursos que estão acontecendo nos âmbitos acadêmicos internacionais, né? Você vê que, por exemplo, na Universidade de Oxford, existe uma correlação que o seu trabalho, sem saber, tocou nos dois pontos, que é da Robesian Trap, né, que é a armadilha de Hobbes, de Thomas Hobbes, que eles usam a doutrina de Hobbes, dizendo que essas ameaças de armas de destruição em massa, ele é baseada em elementos sociais de medo recíproco, de sociedades que possuem medos Sim, recíprocos, né? E ele usa até como um embasamento teórico, aquela guerra de Atenas contra Esparta e tudo. E ele é interessante porque, para trazer para os dias atuais de forma didática, o professor lá de Oxford, que se chama Jonathan Glover, ele até dá o exemplo do dollar auction, né, que é o leilão do dólar, que ele diz que funciona assim: você faz um leilão de $1 e cada ofertante vai levar, quem ganhar uma oferta leva $1, mas você fica livre para fazer sua oferta. Então, o primeiro ofertante oferta 5 centavos, com aquela previsão de ganhar 95 de volta. Aí o segundo oferta 10, com a previsão de ganhar 90. Aí o de 5 aumenta para 15. Fala assim, ó, já vou ganhar 85, ainda sai no lucro. E esse negócio vai escalonando de forma que quando chega no 95 centavos, que ele só teria retorno de ganho de 5, o outro cobre para ficar no 0-0. E aí começa uma disputa para saber quem não vai perder. E aí passa-se. Aquela disputa valia $1, mas ela vai escalonando para além de $1, porque os dois lados ninguém quer perder. Então você faz a minimização das perdas. Então ele trabalha com esse raciocínio que a corrida armamentista é exatamente isso. Então você só tem duas formas, segundo a doutrina internacional, você só tem duas formas de solucionar essa guerra armamentista, porque vai ser sempre um querendo estar melhor do que o outro, um querendo estar melhor do que o outro. Isso faz parte da natureza humana. Então ele diz assim, tem duas formas. A primeira é a celebração, a confirmação de um Leviatã, né, que é o papel que as Nações Unidas faz, a ONU faz, né, que é um terceiro que impõe as regras de forma impositiva e impõe a paz impositiva através de suas regulamentações. O que você tratou de forma perfeita dentro dos tratados que já existem e que as partes que aderem fazem ali uma paz impositiva pela figura do Leviatã,
o terceiro mais poderoso que impõe aquela paz. E a segunda opção é a teoria dos jogos, que é quando as pessoas, de forma cooperativa, abrem mão de seus ganhos e assumem suas perdas de forma mútua, em nome de um bem maior, que foi o exemplo que você deu no seu trabalho do Brasil com a Argentina, em que os dois, de forma cooperativa, resolveu cada um se afastar do campo, assumiram suas perdas e seus negócios e fizeram aquilo de forma ao bem-estar daquela comunidade internacional. Então, os dois exemplos de solução para essas corridas armamentistas que hoje são tratadas no âmbito internacional, você abordou no seu trabalho. Então, eu te parabenizo por isso, tá? Agora, eu só senti falta de você fazer a menção daquela opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça já se manifestou sobre isso, em 1996, tá? Sobre o uso da arma de destruição em massa. A questão que estava sendo abordada lá, veja só que interessante, é que em determinadas situações, é possível legitimar e se tornar juridicamente válida o uso de armas de destruição em massa. E o assunto que estava sendo abordado nessa opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça, né, que é vinculada à ONU, ela estava se referindo a você repelir uma invasão estrangeira, certo? E a Corte Internacional de Justiça deu um entendimento de que para repelir uma força invasora estrangeira, né, uma agressão internacional, é autorizado o uso de armas de destruição em massa. Então, é bom a gente sempre fala do uso de armas de destruição em massa como uma coisa ruim, mas também no cenário internacional há situações em que ela é tolerada, tá? Inclusive o terrorismo. A ONU soltou resoluções, tudo bem que nós estávamos no ambiente da Guerra Fria. Lá no início da década de 70, final da década de 60, tem resoluções da ONU que permite o uso de terrorismo de forma lícita, que é para você repelir a agressão estrangeira, que é para você combater colonização estrangeira e é para você derrubar regimes racistas. Então, nessas três opções, o uso de terrorismo está autorizado, segundo a ONU. Então, a gente tem um cenário nefasto de proibição e de vedação internacional que existe, tanto para o terrorismo como para o uso de armas de destruição em massa, mas é importante tomar nota das pequenas situações excepcionais. Tá? E como o seu é muito vinculado à destruição de massa, armas de destruição em massa, eu apenas recomendaria que você incluísse, ainda que fosse numa nota de rodapé, a menção dessa opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça. Ela é de 1996, salvo engano, tá certo? Então, com isso eu encerro a minha participação. Te parabenizo mais uma vez pelo seu trabalho, muito interessante, gostei bastante, e passo a palavra para a professora Iris. Obrigada, professor Daniel. Sempre é uma honra e um privilégio ouvi-lo, né, sobre as pontuações. Ana, com certeza, eu acho que a gente vai inserir, né, essa questão da opinião consultiva de 1996, tá? E, bom, agora eu tenho que passar a palavra ou para o professor Robinson ou para o professor Tiago. Os dois, ambos, né, internos aqui da Ambra. Professor Robinson, poderia passar para o senhor? Podemos sim, se o professor Thiago não tiver nenhuma objeção, ou se caso tenha preferência também, da minha parte não há problemas. Tranquilo, Ok, toda então. sua. Bom, obrigado, professora Iris, mais uma vez. É um prazer e uma honra estar aqui. Quero aproveitar para saudar o professor Daniel Ivodon, professor Tiago Odon. É sempre um prazer estar com os amigos aqui, com os colegas professores. E, já de antemão, parabenizar a Ana Tavares Sequeira pelo trabalho apresentado e por chegar até aqui, Ana. Ana, primeiramente você está de parabéns pelo trabalho. Vi que você é uma profunda conhecedora do tema de compliance, uma estudiosa do assunto. Parabéns também pela escolha da vossa orientadora, a professora Iris, que é uma profunda conhecedora também desse assunto e de outros temas correlatos aí à área penal. Aproveito também para fazer minhas as palavras do professor Daniel, endossando aí o que ele falou, e essas considerações e observações são importantes. E vou falar um pouquinho agora do seu trabalho para depois
uma perguntinha ou outra aqui, mas mais no sentido de contribuir para um eventual aprimoramento ou para um doutoramento, tá? Já de antemão também quero lhe dizer que esse é um tema tormentoso, é um tema novo, recente, e é um tema que há muito campo para se explorar. Então, se for da vossa vontade, recomendo que continue estudando, continue se dedicando, porque não somente isso lhe abrirá campo na iniciativa no setor privado, como também no setor público, e sabe-se lá até em organismos internacionais, né? O Financial Action Task Force, o GAFI, por exemplo, a instituição da qual eu trabalho hoje, ela é uma diretoria da OCDE. Uhum. A OCDE possui diversas diretorias e o GAFI ele foi implementado dentro do âmbito do guarda-chuva da OCDE. Embora ele é um corpo à parte, ele tem uma autonomia em relação à OCDE, ele tem um orçamento próprio, mas todos os colaboradores, por exemplo, do secretariado do GAFI, são da OCDE. Na verdade, são funcionários como se fossem funcionários da OCDE, né? E em que pese há não vou dizer uma preferência, mas há majoritariamente assim, uma tendência de pessoas que vieram do setor público trabalhando em organismos internacionais, não há distinção e há plena possibilidade de quem vem do setor privado também concorrer a uma dessas vagas. Basta acompanhar lá no site da OCDE, se candidatar a aplicar e concorrer a uma dessas vagas. Tanto que no time de Busan, por exemplo, ao qual eu estou fazendo parte pelo momento, que é uma sucursal da OCDE, do GAFI, que fica em Busan, na Coreia do Sul, não do Norte. Nesse time que se situa aqui, foi instituído o Instituto de Treinamento, que é justamente uma divisão para dar conta dos cursos, dos treinamentos das pessoas que vão avaliar os países em nome do GAFI, né? E aqui somos quatro, e só para dar uma ideia, uma dessas pessoas, um dos meus colegas que estão aqui comigo, veio do setor privado, nunca passou pela área pública. Aplicou e passou na seletiva e foi chamado para trabalhar no GAFI. E a sua temática em particular é uma temática que tem muita demanda e poucas pessoas especializadas. A lavagem de dinheiro já é uma temática que tem um pouco mais pessoas especializadas, tá? Mas essa temática da proliferação é uma temática que raríssimo. Tanto que, por exemplo, um dos colegas agora está nos deixando, que era o especialista nessa temática, está indo para a AMLA, para a Autoridade Europeia, foi contratado pela AMLA, uma agência recém-criada para supervisionar as FIUs, as Unidades de Inteligência Financeira, e o GAFI provavelmente vai contratar uma outra pessoa. Não sei se vai contratar do shortlist ou se vai fazer uma contratação externa, né? Por enquanto, eu estou quebrando o galho substituindo ele. Aqui eu sou responsável pelos resultados imediatos 6, 7 e 8, que são referentes à inteligência financeira, lavagem de dinheiro, recuperação de ativos, mas também eu pego o 9, 10 e 11, no caso de ausência do titular da matéria, digamos assim, que seria esse colega que está se ausentando, né? As outras colegas são da área de supervisão. Mas vamos lá, vamos falar aqui do vosso trabalho, que é um tema muito instigante, né? E que eu me identifiquei muito com ele, então eu sou suspeito para falar, porque lidei com essa temática pela polícia, lido com essa temática aqui pelo GAFI, até os componentes químicos e físicos citados ali, eu confesso, me identifiquei um pouquinho. Não gosto de ficar falando muito isso, porque vão falar assim, poxa, esse cidadão foi para lá, foi para cá, mas antes de eu mergulhar na área do direito, já comentei aqui, os professores, eu fui professor de física, né, e atuei um tempo como professor de física no ensino fundamental, no ensino médio, desculpa, antigo colegial, e cheguei a tentar fazer em laboratório nitrificação da glicerina, mas aí não me deixaram fazer quando descobriram que eu estava tentando fazer isso, que é muito perigoso. Mas, enfim, tem um pouquinho de conhecimento até dessa parte técnica aqui, que é bem interessante. Agora enferrujado, é claro, né? Não dá para ficar atualizando em tudo. Mas vamos lá. Bom, avançando aqui na parte do vosso trabalho, a parte de redação eu achei excelente, está muito bem redigido, muito bem elaborado, né? Eu só senti um pouco falta de um paralelo com o estrangeiro. É sempre interessante em sede de mestrado, doutoramento mais ainda, né? Mas em mestrado, se pudesse fazer um paralelo, por exemplo, com alguma coisinha dos Estados Unidos, já que a AMBRE está situada nos Estados Unidos, Reino Unido. Coincidência ou não, o Reino Unido e os Estados Unidos são os dois únicos países que conseguiram até a quarta rodada de avaliação. Agora nós estamos entrando para a quinta rodada, né? Que os países vão sendo reavaliados.
se eles estão Aham. cumprindo os estándares aí, essas coisas todas, né? Aqui nós também fazemos a revisão, esqueci de falar isso, nós fazemos a revisão das avaliações dos países, né? Quem faz a avaliação dos países são pessoas dos próprios países que fazem parte das delegações, não são funcionários do GAFI. A ideia como se fosse tribunal do júri, julgamento pelos pares, né? Então, a ideia é que os próprios pares, vocês estão se avaliando, é mais ou menos isso que o GAFI está falando, né? Claro que sob o guarda-chuva dele, ele que coordena a avaliação, tem um lead, cada avaliação tem um lead, normalmente é um colega de Paris que fica responsável por isso, assim como aqui nós somos lead dos cursos, e aqui nós fazemos a revisão do que o colega lead lá redigiu junto com os assessors, com os avaliadores, que normalmente são 5 ou 6 pessoas selecionadas de diversas áreas, polícia, Ministério Público, supervisão, Banco Central, Unidade de Inteligência Financeira, enfim, são as pessoas da área pública que começam a militar perante o GAFI, fazem os treinamentos e aí se habilitam para ser avaliadores do GAFI, tá? Então, na avaliação até a quarta rodada, o Reino Unido e os Estados Unidos conseguiram alto índice de efetividade justamente na proliferação, que é o resultado imediato aqui, 11 referente, desculpa, 11 não, 10, referente à recomendação número 7. Bom, então eu senti um pouquinho de falta disso, esse paralelo, poderia fazer um paralelo também com Portugal, temos alguma semelhança com Portugal, e já puxar um pouco das diretivas europeias, bem em passando, não estou dizendo aprofundar, né? Citar as diretivas europeias sobre essa temática. E a Argentina também, para não dizer que não deixou de lado aqui a América do Sul, já que você citou a Argentina e os tratados entre o Brasil e a Argentina nessa temática, ou transversais dessa temática, de repente a Argentina seria uma boa, tá? Então, se não para o aprimoramento dessa versão, de repente para um futuro, para um doutoramento, ou para uma edição de um livro, que aí dá para fazer com calma, né? Recomendo até que publique esse trabalho. Já seria um marco da sua caminhada se especializando nessa matéria, se for do vosso interesse. Eu acho que é interessante levar em consideração esses países, pelo menos esses que eu citei, né? Quanto à citação de normas, eu vi mudando agora um pouco para o aspecto formal, a única questão do aspecto formal que eu notei é que você citou, às vezes, normas que ocuparam páginas inteiras. Eu sugiro isso aí ir para rodapé ou anexo, tá? Mesmo que E no seja coisa do Mac? GAFI. Ah, tá. O que tá em nota de rodapé, você diz? Não, algumas que estão na página mesmo, trechos de normas que ocuparam às vezes uma. São poucos casos, não estou dizendo que foram muitos, mas em alguns momentos tem trechos de normativas do COAF ou do GAFI que estão Ah, citados tá. assim ao longo do texto. É muito longo aquilo, porque é uma citação, não é sua, né? Não é sua fala. O ideal é que no texto corrido nós tenhamos a conversa com o autor. E o resto fica para rodapé ou para anexo, né? O ideal seria isso, tá? Então, uma sugestão que eu também te dou, dá uma enxugada, tudo que não é seu, digamos assim, tudo que não é seu, ou vai para citação direta ou vai para o rodapé, ou para o anexo. E se for para citação direta, aquela cautela. Se for uma citação direta de uma página inteira, então não dá. Então vai lá para o anexo, porque é norma, tudo, né? Não tem necessidade. Ali você pode fazer menção só do núcleo da questão que você queira destacar, né? Às vezes a gente cita, por exemplo, uma página de norma, mas a gente sabe que as palavras-chave são X, Y, Z. Aí você destaca só o que é palavra-chave e o resto você manda lá para o rodapé ou para o anexo, tá? Vamos lá. Avançando aqui. Eu senti só um pouquinho de falta, sabe, Ana, de uma questão. Embora você citou, abordou tudo muito bem, muita propriedade, mas eu senti um pouco de falta de aprofundar um pouquinho mais nas normativas do GAFI. E eu sei por que que isso acontece, porque o seu dia a dia de trabalho é com base nas normas brasileiras, ok? Só que o que influenciou a internalização, como você bem citou, e muito adequado esse termo, o que influenciou a internalização dessa normativa brasileira é a do GAFI. E até as autoridades brasileiras podem estar, de repente, equivocadas da forma como foi internalizada. E por que não provocarmos mudança? Volte e meia, as normas são modificadas, você pode provocar uma modificação como cidadão, não é porque não está na área pública que não possa provocar. Há consultas públicas, vez ou outra, aí no Banco Central, na CVM. Onde eu estou querendo chegar? Que é muito importante, e eu sei que o setor privado muitas vezes não se atenta muito a isso, talvez até por essa razão que tenhamos um pouquinho menos de integrantes do setor privado no GAFI. Porque, é claro, pela necessidade dia a dia do trabalho, as pessoas se focam muito na norma do seu país e deixam um pouco de lado os tratados internacionais e
as recomendações do GAFI, né? Já o pessoal da área pública acaba talvez focando um pouco mais nas recomendações do GAFI, porque eles têm a preocupação de depois implementar e fazer a modificação da norma interna. Então, eles acabam se preocupando mais com a normativa do GAFI e depois checar se a norma interna está atendendo do que o inverso, do que aplicar a norma interna, né? Não estou desmerecendo a norma interna também, não é isso que estou a insinuar, por favor. Mas é importante, sim, aprofundar um pouquinho mais nas recomendações do GAFI. Nesse sentido, eu te recomendo ler o original em inglês das últimas versões que foram editadas agora em junho. Eu posso até compartilhar isso aqui. Não sei se o chat está funcionando. Eu vou tentar colocar tudo no chat aqui depois. Se não der, eu mando para a professora Iris pelo WhatsApp também. Não tem problema nenhum, com o maior prazer. E aí, eu te recomendo uma releitura, principalmente da recomendação número 7 e da nota interpretativa, tá? Nunca leia só a recomendação. Quando você lê as 40 recomendações do GAFI, você tem que ler a nota interpretativa, quando ela existe. Não existe nota interpretativa para todas as recomendações, tá? Mas quando ela existe, você tem que ler, porque ela é normativa obrigatória, compulsória no momento da avaliação. O avaliador não pode se ater só à recomendação em si, ele tem que aplicar a interpretativa. A única coisa que é facultativo não, desculpa, que não entra na avaliação é o glossário. O glossário é só referência, mas a nota interpretativa faz parte da recomendação. Eu sei que é meio chato porque eles colocaram a nota interpretativa lá no final. Então, isso te obriga a correr o PDF para ir lá no final e ver nota interpretativa da recomendação número 7. Eu sei que é chatinho, mas infelizmente tem que fazer isso. E aí, repito, original em inglês. Por quê? Porque eles demoram para fazer a tradução para o português ou para o espanhol. O pessoal do Gafilat, que é o regional do Gafi da América Latina, demora. Então, se você lê uma versão em português, com certeza você está lendo, infelizmente, uma versão desatualizada, tá? Então, foco na recomendação número 7, e pode estender para 5, 6 e 1. Tá? Por que a 5, 6? Porque é terrorismo e seu financiamento, 5 e 6. E a 1, que é a avaliação de risco, tá? E que fala do terrorismo, seu financiamento e da proliferação. Agora, a 2 que você mencionou no seu trabalho, que eu achei um pouco estranho, porque eu não sei se ele passou despercebido, mas a 2 não tem muita pertinência com essa temática, tá? Não é que não tem nenhuma, tem. As recomendações estão todas interconectadas, interligadas. Mas só para você ter uma ideia, nem na metodologia de avaliação a 2 é citada assim expressamente como primária, nem nos cursos nossos que nós ministramos aqui, quando falamos de proliferação, nós citamos a 2, tá? Eu acho que talvez você se equivocou, talvez você queria dizer a 1, porque a 1 sim tem é a avaliação de risco, mas ela tem uma abordagem muito forte na proliferação. E depois, foco nos resultados imediatos 9, 10 e 11, tá? Sobretudo, no da proliferação, no último aí da proliferação, que é muito importante. Você deve conhecer que as recomendações são as normativas, como se fosse norma ISO, tá? Eu costumo usar um paralelo para simplificar, para quem é da área do direito, lógico que meu paralelo aqui não é muito adequado, mas vamos imaginar que os tratados internacionais ratificados são normas legais, supralegais, ou seja lá o que for. As recomendações entram como se fossem decretos regulamentando essas leis. Então, vamos aqui, para efeito prático, equiparar os tratados como se fossem leis, e as recomendações do GAFI firmadas pelos países são como se fossem decretos regulamentadores das leis, né? Não é bem isso, mas na prática é quase como se fosse isso, né? Não chegam a ser hard law, são soft law, mas eu sempre defendo que é um soft law sui generis, tá? A professora Isa até já colocou aqui, obrigado, professora. É um soft law sui generis porque, na verdade, tem um caráter vinculante, não é aquela coisa totalmente solta que não tem caráter vinculante. Então, quando um país demonstra que ele está em compliance com as recomendações, ele tem que mostrar o technical compliance, quer dizer, eu tenho norma que me implementa o que eu devo fazer, e ele tem que demonstrar a efetividade, porque eu ter norma não significa que está tudo mil maravilhas, meio caminho andado, ótimo, ok. Mas e aí, está funcionando o sistema? Aí entram as estatísticas, né? E a efetividade, ela é mensurada por 11 immediate outcomes, 11 resultados imediatos, 11 IOs, como nós falamos, né? 11 IOs. Esses 11 IOs agrupam as 40 recomendações.
tá? Não vou citar aqui cada um deles, porque isso aí vai longe, isso aí você olha lá, tá fácil de ver. Os 11 resultados imediatos vão agrupando na totalidade essas 40 recomendações, de forma que os 11 dão as 40. Então, os 11 resultados imediatos, eles mensuram como as 40 estão funcionando na prática, e não só por ter legislação. Ter legislação eu vou verificar pela conformidade técnica. É muito parecido com uma avaliação de uma universidade, com uma auditoria, né? Faculdade, eu tenho que ter as normas internas, os processos, as coisas tudo bonitinho, mas eu também tenho que mostrar que o curso funciona, que tem efetividade, que tem resultado, que as pessoas se formam, que as pessoas estão aprendendo, e isso é efetividade, né? Então é dessa forma que se avalia. Avalia conformidade técnica, ou seja, normativa interna, e efetividade, resultado prático, tá? Então, é importante você ficar de olho na recomendação 7, 5, 6 e 1 e nos resultados imediatos 9, 10 e 11. Avançando, você falou da inclusão do político na lei de terrorismo e seu financiamento. Concordo. O Brasil tem essa deficiência, inclusive foi apontado na avaliação no relatório de 2023. Eu vou compartilhar aqui o relatório, está na internet, isso é público, mas tem o relatório de 2023 que eu recomendo que você dê uma olhadinha nele. Você não precisa ler ele inteiro, ele é enorme. Basta você jogar por palavras-chave em inglês e ir direto ao ponto do que te interessa, para de repente até enriquecer o seu trabalho também, já que você está falando do Brasil, né? Inclusive lá fala do seguro também, do seu segmento. Eu vi que você focou muito na avaliação de risco, mas poderia também ter focado na questão securitária pela abordagem da avaliação do GAFI. Acho que enriqueceria bem mais também, não se focar só na avaliação de risco, porque a avaliação de risco é interna, né? E depois fazer um paralelo com o que o GAFI falou daquela avaliação de risco no tocante ao mercado securitário, ao segmento securitário, em relação à proliferação. Que eu me recorde, assim, rapidamente, não chegou a falar nada. Ele endossou o que a avaliação de risco falou, que era baixo risco e tal. Se eu não me engano, foi mais ou menos nessa linha de cabeça. Precisa dar uma olhada lá. Eu não lembro agora direito exatamente aonde que ficou isso, mas ficou mais ou menos nesse tom, tá? Então, é importante incluir, sim, na legislação de terrorismo, o político, o ideológico e o religioso, né? Que são coisas que o Brasil excluiu. E o Brasil com aquela preocupação de excludente por causa dos movimentos sociais, eu acompanhei bem de perto esse fenômeno, porque à época o Brasil estava para ser expulso do GAFI, não só pela lei de terrorismo, mas principalmente pela do congelamento, né? E foi na plenária de 2020 que a gente conseguiu tirar o Brasil da forca, porque o Brasil foi tendo prazo concedido, mas nessa brincadeira de prazo concedido ficou 10 anos, tá? 10 anos. E se você pegar o último public statement, isso está na internet, foi bem mal educado, assim, bem contundente, usando termos como deeply concerned, quer dizer, profundamente preocupado, blá, 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 blá. O Gafi fez questão de colocar que o Brasil foi convocado no ano tal, 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 citou ali várias datas para dizer até agora vocês não resolveram isso. A gente já tinha esgotado o capital político, né? Até porque nas plenárias anteriores nós tivemos apoio do BRICS para não suspender o Brasil ou expulsar o Brasil do GAFI, e vale dizer a época África do Sul, Argentina, inclusive, né? Houve uma articulação política muito forte lá. Eu estava junto, participando também, eu estava pela delegação do Brasil na época, né? Não estava trabalhando no GAFI, estava pela delegação, né? E houve uma articulação muito forte entre os heads de delegações, os side meetings, como a gente chama, que são as reuniões paralelas, né, para negociar a situação do Brasil para não ser expulso. E a gente conseguiu se segurar. Mas aí em 2020 não tinha como. Nós conseguimos, por sorte, e também muita articulação política, passar a Lei 13.810, que revogou a 11.370, né? Fiz parte, junto com uma equipe, foi feita a 20 mãos aquela lei, e do financiamento do terrorismo e congelamento, né? E nós tivemos toda uma cautela de mandar ela traduzida em inglês para o GAFI, o pessoal do GAFI dá uma olhada, vê se está bom, depois a gente manda para o Congresso, quase que não vai para o Congresso. Na época eu lembro que o Michel Temer não queria que fosse, porque tinha parecer contrário da AGU, falando que era inconstitucional, congelar bem sem ordem judicial, aquela discussão toda do Brasil, né? E o Temer falou, só manda se o Aloysio Nunes, que era ministro das Relações Exteriores, assinar. O Aloysio estava balançando, por sorte, um primo dele, que é bem chegado dele, que é colega delegado, né? Fez articulação para nós, pedimos lá para ele, falou, olha, vai lá, conversa com ele e tal. Conversou, ele deu a assinatura dele no SEI, e o negócio foi para o Congresso. Depois outra briga para passar isso lá no Congresso, mas foi aprovado
e a gente conseguiu tirar o Brasil daquela situação, né? O Brasil ainda tem algumas coisinhas para resolver? Tem, mas não são muitas nesse cenário, tá? E já aproveitando que não são muitas, eu gostaria de dizer também que você deu uma impressão aqui no trabalho, ou eu que não entendi bem, não sei, e nós temos uma pendência, que é legislar sobre a proliferação e o financiamento da proliferação. Veja, isso seria um sonho de consumo, não tenho dúvida disso. Mas nós não temos essa pendência, tá? Isso porque a recomendação número 7 ela não fala em Uhum, criminalização da proliferação, fala-se em criminalização do terrorismo e do uhum, financiamento do terrorismo. Em relação à proliferação, não se fala nada de criminalização nem da proliferação, nem do financiamento. Fala-se apenas de respeitar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, as sanções e congelar os bens. Ponto final. Tá? sim. Então, nós não temos essa pendência. Isso é importante ficar claro para não levar, de repente, um leitor, alguém mais leigo, a equívoco, achando assim, nossa, então nós ainda tá faltando ainda legislar sobre proliferação, sobre... Pode até legislar, mas não há essa pendência perante a comunidade internacional, tá? Isso é Uhum, importante também, talvez, ficar claro no trabalho. O que nós precisamos sempre é colocar em prática as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, em particular, respeitar as resoluções 1267, que você cita no seu trabalho, 1373, que você cita. A 1267 é a Al-Qaeda, Talibã, Estado Islâmico ali, né? Que são as entidades terroristas ali reconhecidas. E a 1373 é o terrorismo e a prevenção e o financiamento do terrorismo. Depois nós temos a 1540, que eu acho que você não citou a 1540, se eu não me engano, que é a de proliferação propriamente dita, mais direcionada. Temos a 2325, a 2231, que também é de proliferação, né? E quando se fala em proliferação, o foco é muito forte na Coreia do Norte e no Irã, tá? Nesses dois países em particular, Coreia do Norte e Irã. Mas vamos lá, avançando. Bom, só uma questão também de menor importância, mas você citou compliance aqui, a origem da palavra, você falou que vem do inglês. Sim, de uma certa forma vem do inglês, mas aí eu falo também para sempre tomar um cuidado com isso, porque, na verdade, já havia antes, né, segundo os estudiosos aí de etimologia da palavra, para quem gosta de filosofar aí, sexo dos anjos, o complere em latim. Então, será que veio do inglês ou será que veio do latim? Porque estimam que uns 40% do vocabulário do inglês vem do latim, não a gramática, mas grande parte do vocabulário. Por exemplo, delete, né? Delenda, destruir em latim. O umbrella, o guarda-chuva, literalmente quase que. Umbrella em latim é sombra. Então tem um monte de palavra. Inteligência, né? Também vem do latim. Então tem um monte de palavrinha do inglês que é quase que literal, um copia e cola da palavra como é em latim lá, né? E o compliance seria, não exatamente literal, mas seria talvez uma dessas que também veio do latim antes de ter vindo do inglês, vamos dizer assim, né? O inglês, na verdade, se inspira no vocábulo latino e depois os outros países talvez seguem a tendência inglesa aí de usar essa palavra, né? Vamos lá, uma outra questão. Aí é que tá. Por isso que eu falo para você fazer uma releitura da. Desculpa estar estendendo aqui, professora, mas é muita coisa no sentido de colaborar, de contribuir mesmo. Doutor Quando você Robinson, fala do. excelente. Tome o seu tempo que for necessário, porque a Não, gente está não, tendo uma aula aqui, né, Ana? não, imagina. De verdade, né? No sentido de contribuir mesmo, que você tem muito potencial. Mas eu vejo que algumas coisinhas é importante dar uma ajustadinha para você mesma, né? Para o seu futuro, para decolar, que você tem condições de ir muito longe. E por isso que eu recomendo a releitura, para evitar umas ligeiras inconsistências em relação às citações do Gafi que aparecem no seu trabalho. Então, tomar uma ligeira cautela com isso. E isso acontece, repito, é comum, principalmente para quem está muito mais tempo no setor privado, porque às vezes o foco é maior nas normativas e a questão do Gafi fica um pouco assim em segundo plano. Mas nada que uma releitura você não pegue a mão rápido e ajusta isso aí com muita tranquilidade, né? E nessa linha de releitura e ajustar o que foi falado ali do Gafi, tomar uma cautela quando você fala da criação. Usou lá, se eu não me engano, 98, 1998, posso estar enganado, mas ele foi criado em 89, tá? Pelo G7 e tudo mais, foi criado em 89, tá? Então, só esse pequeno ajuste aí também.
Outra coisa, você fala das listas do Gafi, você usou uma terminologia aí que alguns autores às vezes usam, que foi uma coisa que se falou lá no passado, lista preta, lista cinza e tonalidades, mas não tem essas tonalidades, essa coisa não, tá? É preto ou cinza. E até hoje em dia se evita falar em lista preta, porque você sabe como é, aquela coisa toda, né? Então, é para não confundir com questão racial, preconceito. Hoje se usa a expressão high risk jurisdiction, né? Então, jurisdição de alto risco e jurisdictions under increased monitoring, de monitoramento aumentado. Então, eles usam essas duas expressões. A segunda seria a lista cinza. Ainda está no site do Gafi a lista cinza, tá? Não está errado porque eles colocaram no site, então posso falar que está errado, mas não tem tonalidade não, tá? Não é, cuidado que não é esmalte, não é coisa, não tem tonalidade, é só um cinzinha, um pretinho, não tem mais nada variando disso aí não. E na lista preta, negra, que é o high risk, para variar, quem que figura lá? Irã, Coreia do Norte e Mianmar, que foi para a lista. Tá? Mianmar, inclusive, tomou muita bordoada. Eles vieram fazer a reunião de revisão da avaliação deles, do follow-up enhanced, que eles já foram avaliados, agora eles estão no follow-up, no acompanhamento, para ver se eles endereçam as intercorrências, né? Mas aí eles não endereçaram, não teve jeito, levaram muita bordoada. Eu participei dessa reunião aqui como secretariado do Gafi, mas a gente participa sem intervenção, né? Quem discutiu com eles foram os avaliadores, e não teve jeito, e eles ficaram, o Mianmar ficou na lista negra, porque ele tem severas intercorrências, não conseguiu demonstrar nada de evolução, pedia isso, mostrava outra coisa, pedia aquilo, mostrava outra coisa, igual aquelas auditorias que o cidadão vai tentando enrolar o auditor, vai mostrando coisa que não tem nada a ver, e para tentar evidenciar que estava tudo certo, e na verdade não estava nada certo. E aí eles foram para a lista mesmo, não teve jeito. E das jurisdições que estão em monitoramento aumentado, que seria a tal da lista cinza, você tem Algéria, Angola, Bolívia, Venezuela, perto da gente, América Latina, né? Isso é interessante ter no radar, até para quem trabalha com prevenção a lavagem de dinheiro, financiamento, terrorismo e proliferação. A África do Uhum. Sul foi para essa lista cinza. A África do Sul, que até então estava tudo bem, pulou para a lista cinza também, está com dificuldade de sair. E Ilhas Virgens, Iêmen e Mônaco. Mônaco está desesperado, está até contratando gente do Gafi aqui, está cobrando gente do Gafi para venham para cá, querem montar uma seleção lá para ver se tira o Mônaco do buraco lá da segunda divisão, né? Porque a lista cinza para o Mônaco é um time de futebol na segunda divisão, então ele quer ver se volta para a primeira divisão. Mas essa é a situação dessas listas aí, só para você também retificar, talvez depois ali no seu trabalho, tá? Avançando, você falou do relatório de inteligência financeira. Deu uma impressão, você falou que ele é acobertado pelo sigilo da Lei Complementar 105, que regulamenta o quinto 12 da Constituição Federal. Olha, Ana, lógico, isso são pontos de vista, eu respeito se for a sua convicção, né? Eu vou ser sincero, não estou falando que eu estou certo. Minha convicção é de que o sigilo bancário e fiscal não está estabelecido constitucionalmente, e sim por lei complementar. O Brasil parece-me lá atrás, nas exposições de motivo, nas questões, ele parece não ter seguido a linha da tendência internacional. Normalmente isso não é matéria constitucional, tá? Matéria constitucional é sigilo telefônico. Isso mundialmente você vai encontrar na maioria dos países aí previsto em Constituição, essa questão de sigilo telemático, de sigilo telefônico. Mas bancário tem país, fiscal então piorou. Fiscal tem país que entende como exercício de cidadania, transparência, escracha, quase que escracha tudo. Sabe, essa questão do sigilo nessa área, ele é um pouco mais mitigado do que o sigilo das comunicações telefônicas, telemáticas, que são mais sensíveis de privacidade. E, ademais, a Constituição cita expressamente só o telefônico, o telemático ali, né, na verdade. O telefônico, propriamente dito, né, para efeito penal. Eu sei que se você pegar 10 ordens judiciais de quebra de sigilo, as 10 vão vir citando esse artigo 5º aí, inciso 12. Para mim, com todo respeito aos amigos juízes, é reserva de poder, aquela coisa, isso é comigo, tem que ser comigo, só eu que defino. Porque não está expresso na Constituição isso, tá? Isso é interpretação, é fruto de interpretação, e a Constituição apenas falou o seguinte, que toda matéria tributária e matéria
bancária seria tratada por lei complementar. E essa lei complementar, como você bem citou, é 105, que fala, inclusive lá no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 4º, que não caracteriza a violação de sigilo bancário quando o setor financeiro informa às autoridades transações com suspeita de ilicitude. Quer dizer, a própria lei exceptuou e falou que aquilo não é quebra de sigilo. Portanto, quando nós temos um relatório de inteligência financeira, na verdade, ele não está bem abarcado por um sigilo bancário, aquele sigilo bancário tradicional. Ele está abarcado por sigilo, não tenha dúvida disso. Mas não exatamente aquele sigilo bancário na plenitude que a gente imagina, porque se fosse assim, então, nós estaríamos tendo uma quebra de sigilo e a própria lei excetuou aí essa possibilidade. E como você bem citou, aí você citou muito bem, com muita propriedade, eu gostei quando você falou da transferência de sigilo, né? Só que você citou a transferência de sigilo, acho que mais para a matéria tributária, né? Isso está inclusive no 17C também da Lei de Lavagem de Dinheiro, fala lá transferência, né? E na verdade o que ocorre não é bem uma quebra de sigilo, é uma transferência de sigilo, exatamente. E a Lei 105, ela sedimenta essa questão da possibilidade do relatório de inteligência financeira. Talvez ela não sedimenta da melhor forma, com a melhor redação, né? Depois isso aparece lá no artigo 15 da Lei de Lavagem. A redação não é das melhores. Já foi discussão de 2 temas aí no STF, né? E volta e meia vem alguém ainda querendo rediscutir essa questão, se pode o RIF ser compartilhado, o relatório de inteligência financeira, sem ordem judicial ou não. Outra questão, esse RIF é coisa típica Brasil, tá? Lá fora eles não usam esse termo, RIF. Aqui no Brasil eles entenderam assim: como o COAF é a Unidade de Inteligência Financeira, que é o termo genérico que aparece nas recomendações do GAFI na Convenção de Mérida, cada país terá um ponto focal para receber as transações suspeitas, será chamado genericamente de Unidade de Inteligência Financeira. Um termo, a meu ver, não muito apropriado também, porque confunde com aquela inteligência do Estado, né? Porque de inteligência de Estado ela não tem nada, na verdade, porque ela recepciona movimentações, não é que não tem nada, mas não tem quase nada, ela recepciona movimentações por suspeita de ilicitude, matéria penal, e retransmite para as autoridades fazer o dever de casa. Isso não é bem inteligência. Inteligência é uma atividade de, vou usar um termo bem vulgar aqui para ficar bem claro, de bisbilhotagem. De bisbilhotagem para subsidiar a tomada de decisão, e normalmente projeção para o futuro, né? Alguns chamam isso de inteligência clássica, né? Também é um termo polêmico, inteligência clássica, mas enfim. Inteligência de Estado, essa que a CIA faz, que a BIM faz, que o MI6, MI5 lá na Inglaterra faz, os serviços de informações de Portugal, é uma atividade de fuçar os fatos e cenários, fazer projeções para o futuro para auxiliar o primeiro-ministro, o presidente, seja lá quem for, a tomar decisão. Portanto, só de fazer esse paralelo já se verifica que a atividade desse pessoal não é bem inteligência, pelo menos não essa inteligência clássica de Estado, né? Talvez usar a palavra inteligência por uma questão de conhecimento, que a palavra inteligência em latim quer dizer conhecimento, entendimento, e como um centro de conhecimento de movimentações suspeitas, tal, sei lá, tal. Acredito que foi mais ou menos essa a intenção. Mas lá fora eles chamam esse relatório de relatório, pura e simplesmente, não chamam de relatório de inteligência financeira, ou mais comum aparece pela sigla STR, Suspicious Transaction Report, tá? Isso aparece nas recomendações do GAFI também. Então, quando você, por exemplo, vai falar com alguém de fora que você quer o RIF da vida, você não vai falar RIF, você vai falar STR, ou SAR, seria o Suspicious Activity Report. Essas duas categorias, Suspicious Transaction Report e Suspicious Activity Report, elas são enquadradas no RIF do Brasil na categoria de COS, comunicação suspeita, tá? Então, o Brasil não diferencia uma da outra, ele coloca as duas no guarda-chuva COS, comunicação suspeita. Qual seria a diferença de uma para outra? A Suspicious Transaction Report, normalmente você tem incompatibilidade patrimonial. A Suspicious Activity Report, normalmente você não tem incompatibilidade patrimonial, mas você tem desconfiança que tem uma atividade ilícita por trás, que tem alguma coisa errada por trás ocorrendo, uma fraude, algum negócio, tá? E por fim, não menos importante, a CTR, Currency Transaction Report, que é a transação em espécie, que esse o Brasil expressamente chama de COI, comunicação em espécie, né? Então o Brasil usa os dois termos no RIF do COAF, COS e COI. Só que internacionalmente o COS seria STR mais SAR. E o COI seria o CTR, o Currency Transaction Report, tá ok?
Mas, avançando aqui, já estou finalizando, falando demais aqui. É, uma outra observação que eu faço também ao teu trabalho, quando você, menor importância, mas é interessante ter no radar, quando você citou PLD, CFTP, você citou diversos setores incumbidos, pessoal de supervisão, Ministério Público, você esqueceu das polícias, tá? Não é porque eu vim da área policial, mas assim, as polícias fazem parte do jogo, né? Felizmente ou infelizmente, estão lá, estão nas tratativas internacionais, nas recomendações, tanto que nós vamos ter um curso aqui no Gafi só para eles, Law Enforcement Framework, no final do ano. Vai ser um curso voltado para esse pessoal que trabalha no segmento de Law Enforcement, né? Há cursos voltados para o pessoal da supervisão e tal, e no final todo mundo tem que trabalhar junto. Pessoal da supervisão, pessoal do Law Enforcement, um complementa o trabalho do outro, tá? Quando você citou o SEI do COAF, o sistema SysCoaf, gostei que você citou o SysCoaf, você citou o SEI, o SEI, eu sugeriria você colocar um traço C, porque o COAF, para não confundir com aquele SEI dos expedientes no Brasil, ele inventou de colocar essa sigla SEI-C, né? Na verdade, não tem nada a ver com aquele SEI dos expedientes, dos procedimentos administrativos, mas ele usou o nome SEI, aí para não confundir, pôs o traço C. Ah, quando você citou a Elisa, que você citou como vice-presidente do Gafi, eu não sei, mas acho que quando o seu trabalho foi encerrado, ela já era presidente, que ela já está como presidente já há um bom tempo. Tá? A Elisa foi vice-presidente do Gafi de fato, e aí na mudança da presidência, quando Singapura deixou a presidência no ano passado, no meio do ano passado, a Elisa assumiu. Então isso era interessante também retificar, porque isso aí é público, né? Notório, tá lá no site e tal, Elisa presidente. E se o seu trabalho fosse fechado lá atrás, ok, perfeito, não tem problema nenhum. Mas pode ficar esquisito alguém depois ler e falar, ué, mas foi defendida o trabalho agora e está mencionando ela como vice-presidente, né? Na verdade, ela já era presidente nesse momento, né? Já de longa data, desde o do meio do ano passado, salvo engano, né? E, por fim, eu acho que é interessante também uma breve pincelada do caso brasileiro, como eu falei, dos resultados imediatos 9, 10 e 11 sobre financiamento do terrorismo, proliferação, financiamento da proliferação, né? E das recomendações 5, 6 e 7. E aí uma coisa interessante que eu gostaria de destacar aqui é que o Brasil ganhou a nota na última avaliação, que foi ocorrida de 2023 para 2024, meu relatório saiu em 23. O Brasil ganhou a nota para as recomendações como moderado e, e ganhou a nota, perdão, o Brasil ganhou a nota de moderado para resultado imediato de efetividade e ganhou a nota largely compliant para conformidade técnica. Então, toma cuidado quando você fala no seu trabalho em alguns momentos que falta regulamentação, que falta norma, que falta isso, falta aquilo, falta lei para criminalizar. Mais uma vez, uma extrema cautela com relação a isso, porque vai na contramão, vai de encontro com o que a recomendação, com o que a avaliação está demonstrando. A avaliação está demonstrando assim que na parte normativa, pelo menos na teoria, no papel, o Brasil está largamente em compliance. Está tudo, não é um perfeito, mas está tudo quase perfeito. Largely compliant é uma nota bem alta, tá? Bem alta. Raramente alguém tem o compliant, totalmente compliant, né? O largely compliant é bem alta. Então, o que está pegando aqui, a recomendação número 7, ele está com largely compliant. O que está pegando aqui, no moderado, é a efetividade. Então, o que falta para o Brasil? Mais casos de proliferação, mais casos de terrorismo e seu financiamento. O Brasil demonstrar, olha, estou aplicando aqui as resoluções da ONU, consegui achar um pessoal aqui para congelar bens, olha, estou aplicando aqui o terrorismo e seu financiamento. Aí, terrorismo e financiamento tem que ter condenação. Aí é diferente, porque as recomendações falam da exigência de criminalizar. Na proliferação não fala, hein? Então, na proliferação não vai se exigir na avaliação o requisito condenação. Nem Uhum. investigação, nada. Vai se exigir apenas assim: aplicou a resolução do Conselho de Segurança da ONU e congelou os bens? Se aplicou, está tudo certo, pronto, cumpriu o que tinha que cumprir. Isso, inclusive, está dito expressamente. Eu vou depois mandar para ti isso também, mas na parte da avaliação de risco,
fala expressamente, isso só se aplica para a proliferação no contexto que deve ser entendido no sentido de que é o cumprimento, a efetivação e implementação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Então, a própria norma deixa claro que não tem nada a ver com condenação no tocante à proliferação, tá? Não tem que ter condenação, não tem que ter lei que criminalize. Se tiver, ok, não tem problema, melhor talvez até, mas não é uma exigência da norma. Isso não vai pesar mais na avaliação, tá? Vai ser um plus aí que não vai agregar muito. Bom, eu acho que era isso. Eu vou te mandar todos esses detalhes aqui. Eu vou fazer apenas uma pergunta, que eu já falei, mas que estou tomando muito tempo aqui na nossa sessão, mas eu gostaria de ouvir da sua parte, né, qual a sua visão, a sua opinião com relação ao. Você citou muito aí dos red flags da proliferação. Quais seriam para você os red flags da proliferação? E já vou aproveitar para compartilhar também o link do YouTube do Gafi para você assistir se quiser o webinar, você e os professores, quem quiser também tiver interesse, o webinar de hoje e um outro que é para se registrar para assistir o webinar do dia 29, que é de proliferação propriamente dito. O de hoje foi terrorismo e financiamento. Do dia 29, aí basta se registrar lá, um e-mail e tal, eles mandam Legal. depois o convite, é para o dia 29, tá? Legal, professor Robinson. Muito, muito obrigada. Ana, eu sempre falei para Ana do senhor, né? A Ana sabe. Na banca de qualificação, foi bem naquele momento que o senhor estava indo para a Coreia do Sul. Então a gente resolveu não incomodá-lo. Mas muito obrigada pela aula que o senhor deu aqui. Com certeza a Ana vai utilizar muito os seus ensinamentos aí no trabalho. E Ana, eu te passo a palavra para que tu possa então responder e na sequência a gente passa a palavra para o professor Tiago. Sim, por exemplo, professora, eu tive um caso semana passada, salvo engano, em que a área técnica lá do trabalho me ligou para dizer que, tem uma embarcação, eu fico na parte de resseguro, né? Eu fico na ponta de resseguro. Então, era um transporte internacional, mas são os endossos, porque eles vão para os portos. Eu falei, que portos? Não sei, tem que falar com o broker. Eu falei, tá bom. Porque eles vão deixar umas coisas lá. Que coisas? Então, esse pro meu meio é uma red flag, porque eles estão querendo modificar um negócio já colocado, que a análise de risco foi feita com base em outra situação, e aí eles estão querendo modificar assim de forma bem, passando assim um pouco, tentando passar desapercebido como um mero endosso de modificação para onde vai a embarcação, e a embarcação está indo para portos plural, que a área técnica nem sabia falar qual era, e estava deixando umas coisas lá. Que coisas lá que você vai deixar? Onde você vai deixar? Sabe? Que endosso é esse? Então, para mim, isso foi uma grande red flag, que eu tive que ligar na hora para o broker. Que está acontecendo? Primeiro, você não está utilizando o procedimento correto da empresa. Transporte de carga é um negócio que ele tem, como eu falei no começo, onde eu fiz a minha apresentação, existem negócios que são que a gente tem um monitoramento mais intensivo e um negócio que a gente tem um monitoramento menos intensivo, até porque a gente não consegue braço para monitorar intensivamente 100%. Então, a gente vê as áreas que têm mais risco, as áreas que têm menos risco e as áreas que têm mais risco, a gente tem um monitoramento intensivo. Transporte internacional de carga é um monitoramento mais intensivo. Em tese, todo mundo está treinado para saber que precisa reportar, e tem um procedimento adequado para isso, e nesse momento o procedimento não foi adequado, que para mim já foi a primeira red flag. A segunda red flag é que ia para portos. Que portos? Não, naquele momento eu não sabia entregar coisas. Que coisas? Então, isso para mim, por exemplo, do meu ponto de vista, é uma grande red flag. A nossa empresa, tem uma matriz estadunidense, então a gente tem esse foco muito grande também na questão de embargos e sanções. Então a preocupação era que portos, de que países, o que a gente vai entregar? E aí, óbvio, eu já fiquei
assim, bastante preocupada. No final das contas, não era nada demais. Mas foi uma flag importante pra gente. E foi um momento que a gente pôde também, então vamos assentar um pouco mais nossos conceitos, nossos procedimentos internos e por que a gente faz o que a gente faz. Então foi um momento, assim, de flag em relação à minha área de atuação. Obrigado, é muito bom, você está corretíssima, seriam alguns dos flags esses que você bem apontou. Aliás, quero parabenizá-la também, acho que eu não me comentei, que é tanta coisa que, pelas tipologias, você abordou com muita propriedade diversas tipologias aqui de lavagem, de proliferação, de terrorismo, financiamento, isso foi muito legal, tá? Essa parte do trabalho eu diria que está impecável, você não tem necessidade de fazer retificação nenhuma. Eu só sugeriria mesmo retificação nessas que ficaram algumas incongruenciazinhas com relação ao que o Gafi fala, para não ficar, né? Depois alguém vai lá ler no Gafi, lê o teu, fala, ué, tá esquisito. Ah, tem um trecho lá que você falou também, passou despercebido, coisa bobinha, mas você falou resoluções número 2 e acho que 7 do Gafi, ou não, na verdade era recomendação, né? Sem querer ficou a palavrinha Ah, resolução. tá. Então, essas coisinhas aí para retificar, mas é bobinho. Eu vou te mandar todo o texto aqui do que eu observei, anotei. Me desculpa pela forma que eu escrevi, porque eu fui lendo e escrevendo, então não está tão bonito assim, tão estruturado. Mas enfim, mas está tudo certo, tá? Mas parabéns mais uma vez e muito obrigado, professora Iris. Nós que agradecemos, professor Robinson, muito obrigada. Então, agora eu passo, né, para fecharmos com chave de ouro, professor Tiago Odon. Oi, Iris, obrigado pelo convite novamente. Aproveito para cumprimentá-la novamente, sempre bom revê-la. Professor Daniel também, professor Robson, bom revê-los. Ana, a gente participou da banca de qualificação, não foi? Bom revê-la também. E Sim. parabenizo pelo trabalho, gostei bastante, trabalho muito bem escrito, né? Bem estruturado, aprendi bastante com o seu trabalho. E aprendi também bastante com a aula do professor Robson agora também, que complementou muitas coisas. É um assunto que realmente não tenho muita intimidade com ele. Mas tem algumas agonias assim, em relação a ele, até vou compartilhar com vocês um pouquinho. Mas parabéns pelo trabalho, gostei bastante, né? Tá bem completo na minha visão. Eu acho que com as observações do professor Daniel e do professor Robson, eu acho que ele vai ficar melhor ainda. Na verdade, eu tenho, só para não delongar também, né? Vou tentar ser bem rápido e objetivo. Tinha duas questões apenas práticas, né? Até queria te ouvir sobre isso, questões mais práticas mesmo, considerando não só a sua pesquisa acadêmica, mas a sua experiência profissional. Você focou muito, assim, eu tenho uma preocupação, porque eu trabalho muito com comissões parlamentares de inquérito. Então, um problema que eu me deparo muito nessas investigações que a gente faz no parlamento, em empresas, principalmente quando empresas envolvidas em alguns esquemas criminosos, e vou trazer um pouco para aqui o nosso tema, proliferação, terrorismo, o funcionário, né? Você focou muito no seu trabalho, né? Conheça o seu cliente, conheça a sua carga. Vou trazer alguma preocupação agora, conheça o seu funcionário, né? Total. Que tem a ver, é uma das perspectivas do compliance, né? O tal do conheça o seu funcionário. Por quê? No mercado, você vê claramente, tem um trade-off entre salário e risco, né? Até a teoria dos salários hedônicos fala um pouco sobre isso. Tá? Então, se a gente tem, por exemplo, uma situação um, né? Situação um, funcionários trabalham com o risco X e recebem um salário X por assumir aquele risco, né? Então, essas empresas que mexem com bens de uso dual, que você bem colocou no seu trabalho, que podem estar envolvidas aí em alguns mercados complicados, que podem estar envolvidos em algum tipo de esquema. Então, quando um funcionário recebe um salário X e assume um risco X, e às vezes vem a lei ou vem um programa de compliance e reduz esse risco X não é mais admitido, ele reduz o risco. E geralmente em mercados competitivos, onde as empresas preferem mexer com salário e não investir em segurança, que é mais barato para elas, então, veio a lei, abaixou o risco aceitável, veio um compliance, programa de compliance, a empresa implantou um programa de compliance, ela também abaixou o risco aceitável. Então, tecnicamente, haverá uma redução, uma contenção de salários ali para ajustar ao novo risco. Uhum. Então, qual é o problema disso, né? A teoria dos salários hedônicos fala muito bem sobre isso. Temos muitas vezes funcionários, para não perder salário, ou até influenciados por participação no lucro, comissão, buscando promoção, pressão do chefe, vaidade, etc. Eles estão ali dispostos a assumir um risco
desconhecido, um risco a mais para não perder salário, né? Então temos uma situação em que tem muitos funcionários que estão ali dispostos a aceitar ou assumir um risco desconhecido na empresa. Aí, associar isso a várias coisas que você trouxe no seu trabalho, o que torna a questão mais interessante. Você falou ali de cientistas do Novo México que conseguiram construir uma bomba atômica usando itens lícitos encontrados em lojas, né? Você tirou isso do livro do Alisson, né? Uhum. Temos questões de empresas que importam, você falou da Rússia importando geladeiras e máquinas de lavar do Cazaquistão para usar semicondutores, né? Bens de uso dual. Aí fica ali, uso civil, uso militar. Para onde vai isso? Você citou agora, respondendo ao professor Robson, a questão uma carga. Imagina que a carga fosse geladeiras e máquinas de lavar. A princípio, quem é que desconfia do negócio desse, né? Eu. Máquina de lavar, geladeiras, alto-falantes, você também cita alto-falantes do trabalho. Alto-falantes. Então, às vezes, assim, a linha é muito tênue entre o que é o crime e o que não é, né? O que é proliferação e o que não é, o que pode favorecer uma cegueira deliberada por um funcionário desse, Uhum. ou até mesmo ele não tem nem consciência que está praticando algo que é ilícito, né? Então, a minha preocupação então, esse funcionário, né, que está ali disposto a aceitar um risco desconhecido, para não perder salário, para ganhar um plus, né? Esses funcionários seriam um ponto cego dos programas de compliance? Seria um perigo todo esse contexto que você falou de terrorismo, proliferação de armas, etc. Então fica aí eu lhe pergunto isso, foi o meu primeiro ponto. O que você acha, base na sua experiência, nas suas pesquisas, esse tipo de funcionário é um ponto cego do compliance? O compliance devia olhar mais para esse tipo de funcionário, às vezes não focar só conheça o seu cliente, conheça a carga, mas conheça o funcionário, né? Então é uma questão que eu vejo muito isso em CPI, né? E ainda mais considerando, né? Por curiosidade, eu vi uma notícia esses dias que, com esse negócio da alta demanda por inteligência artificial, né? IA, muitas empresas grandes como Google, Microsoft, Amazon estão aí interessadas em investir em energia nuclear para alimentar os seus data centers, porque a demanda por inteligência artificial está crescendo muito. Quer dizer, é um mercado que está crescendo, então o seu trabalho realmente está aí fazendo uma coisa que é um mundo novo. E energia nuclear é uma coisa que a demanda vai aumentar com essa questão de inteligência artificial. Enfim, Sim. e tem universidades, né, que estão usando também, elas podem importar isso com facilidade, esses tipos de itens, né? Eu vi que o MIT tem um reator nuclear. O MIT tem um reator nuclear, cara. Então, juntando tudo isso que eu falei, né, juntando tudo isso, fica muito tênue ali para um funcionário, não só aquele de má fé, mas aquele ali que está ali Sim. disposto a aceitar um riscozinho, ele fazer mais do que deveria fazer, o compliance não pegar esse cara. Então, o primeiro ponto isso é um ponto cego, esse tipo de funcionário dos compliance ou não é? E dois, para fechar, eu vi, você trabalha com seguro, né? Uhum. Eu vi que esse tipo de mercado, bens de uso dual, bens controlados, parece que não há seguro obrigatório. O Brasil não exige, a lei do Brasil não exige seguro obrigatório para Você diz trabalhar com transporte? Depende de como ele vai ser transportado. Se ele for transportado por meio terrestre, sim, existe seguro obrigatório. ah, Mas é? aí, normalmente, o seguro terrestre obrigatório, a gente, na minha empresa, a gente não vê tanto, a gente vê mais marítimo. E aí, o seguro não é obrigatório, mas dificilmente vai sair um transporte de carga, porque nesse transporte de carga, você não vai carregar uma geladeira, duas, três, você vai carregar sem números, você vai carregar um número enorme. Mas para responder a sua pergunta em relação ao seguro obrigatório, se é transporte terrestre, nacional e internacional, tem seguro obrigatório, sim, tá? Tá. Um exemplo, porque foi marítimo, então tem seguro obrigatório, mas assim, a gente não, não vê muito se é um transporte lícito. A gente, normalmente, as empresas não operam sem seguro. Se tem um transporte de carga saindo sem seguro, isso é uma red flag que tá acontecendo alguma coisa estranha ali. Se ninguém aceitou o seu seguro, por que que ninguém aceitou o seu seguro? O que que você tá fazendo? O que que você tá transportando? Para onde que você tá indo? Então, isso já é uma red flag para nossa área, tá? Não Você, sei se você acha que seria interessante, com base nisso que você falou no trabalho, a lei
exigir seguro obrigatório para esse tipo de bem em transporte marítimo? Bens de Isso é uso dual? interessante. É porque a lei ela não vai exigir seguro para todo e qualquer risco. A lei vai exigir seguro para alguns riscos, né? Que a lei entende mais que tem um risco social maior, né? Então você tem uma embarcação que ela está em alto mar, você ter um abarroamento entre dois navios é muito, assim, óbvio que pode acontecer, mas é muito mais provável que tenha uma carga sendo transportada por via terrestre, tem um acidente que o risco vai cobrir, é muito maior. Então, a legislação, ela visa não só cobrir aquele bem, mas também as pessoas envolvidas, as operações das empresas envolvidas. Então, o risco é muito maior se a gente está falando de transporte em rodovia, que é no mar. Então, tem Entendi. essas duas. Assim, do ponto de vista legislativo SUSEP, que eu tô falando, né? Então, Entendi. assim. Ok, obrigado. Tá, então só é, quero saber sobre o ponto cego lá do compliance. A gente Não, fica... claro, eu acho que Obrigado. aí tem duas coisas, né? Eu acho que o Know Your Client, ele é um acrônimo, mas que normalmente a gente usa para Know Your todas as contrapartes. Então, a gente é o cliente, é também o funcionário. E uma parte super chata, porque eu faço Know Your Employee de colegas que sentam do meu lado. Uhum. E eu também já fui apontada como por uma auditoria externa com conflito de interesse. Quem faz isso, seu, Ana? Que é verdade, que a gente precisa ter aqueles que checam, os que checam. Então, hoje em dia, a gente já tem na minha empresa até o Check the Checkers, que são essas auditorias externas que vêm de fora, conselhos administrativos autônomos, enfim, são uma consideração importante que as empresas têm que levar em conta, sim. Em relação ao ponto cego, o que eu acho? Eu acho que primeiro você tocou no de-risking, que é a empresa não querer assumir esse risco por uma atividade, e aí ela deixa de ou prover o serviço ou vender o produto, por exemplo. Então, por exemplo, vamos supor que acontece alguma coisa com aquela carga que eu falei para vocês, que foi o que aconteceu semana passada da área técnica me ligar. E aí, vamos supor que o CEO fala, então, olha só, vocês não estão conseguindo lidar bem com esse risco, então a gente vai fazer um de-risking. Transporte de carga internacional na empresa não pode mais. Isso é um de-risking, que até o professor Robson tá aqui. Ele pode falar muito melhor do que eu, que não é Hum. o que o GAFI orienta a fazer. Pelo contrário, ele fala para esses casos que são mais perigosos, você fazer um monitoramento mais de perto, um monitoramento mais acentuado. E aí, Hum. então, isso é uma coisa. E em relação aos funcionários, muitas vezes da alta gestão, que podem estar mancomunados com alguma coisa errada que aconteça, assim, infelizmente é uma possibilidade. Isso pode acontecer. A gente tem procedimentos e muitas vezes até redundâncias, exatamente para a gente ter vários pontos de checagem para ver se a gente consegue pegar. Não só uma irregularidade vindo de fora, como de dentro também. Então, eu já trabalhei numa empresa que foi até a minha empresa anterior, que a gente teve um caso que não foi de proliferação, foi de corrupção e lavagem de dinheiro, que também não foi no Brasil, mas foi uma empresa do grupo, no Equador. E para você ter uma ideia, eles foram presos, eles moravam nos Estados Unidos, eles trabalhavam para a empresa toda do Equador, e foram, inclusive, presos. E um até morreu na cadeia de Covid. Para você ter uma ideia, assim, as coisas acontecem, infelizmente, a gente não pode, dentro de uma empresa, falar que 100% dos funcionários têm uma conduta que a gente gostaria, mas a empresa também fica de olho, sim, nesses funcionários, e por isso esses procedimentos internos de checagem e principalmente na hora de fazer pagamento, esse pagamento, ele está dentro da política, ele está no montante adequado, essas red flags, elas são observadas
Não só no momento que eu tô fechando o negócio, mas durante toda a continuidade do negócio e também na hora de fazer o pagamento. Eu posso dizer que, do meu ponto de vista prático, eu vou te dizer, graças a Deus, eu nunca tive frente a um colega de trabalho que eu falei, caraca, cara, não acredito. Isso realmente comigo nunca aconteceu, embora a gente saiba que é uma possibilidade. E até mesmo por isso a gente tem na empresa procedimentos adequados, inclusive esse que eu até comentei com você, que é relativamente novo, que é check the checkers. Quem checa as pessoas que estão checando, tá tudo correndo bem. Então, acho que não sei se eu chamaria de ponto cego, porque está sendo observado. Agora, as pessoas que fazem bobagem, elas muitas vezes conhecem o procedimento e atuam exatamente onde tem brecha para tentar burlar. Isso foi uma coisa que eu vi nessa empresa que eu trabalhei, que embora não tenha sido do Brasil, isso foi amplamente divulgado na mídia e a gente viu como a situação se deu e essa pessoa é exatamente, ele fez uso desse alto cargo que ele tinha exatamente para conseguir passar pagamentos que normalmente não aconteceriam. Então, assim, é muito importante a gente ter também esses altos cargos bem monitorados. Dados. Eles têm limite de atuação também, né? Todo mundo tem limite de atuação. O limite é a política, o limite é o limite, o contorno que a própria empresa deu, e muitas vezes esse contorno, esse limite, ele é dado exatamente depois de escândalos, de lições aprendidas, de como que eles escaparam, o que que eu posso fazer para consertar. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta assim. Tá ótimo. Ana, obrigado, gente. Não, mas Satisfeito. Iris, parabéns aí pela orientação. Satisfeito, obrigado. Muito obrigada, então, a todos. Muito obrigada, professor Tiago, né? Desde a banca de qualificação até agora, né? Muito, com certeza, a Ana acatou aí suas observações e foram muito úteis, né? E a dos outros professores, agora a gente vai, né, modelar o trabalho para uma futura publicação. Bom, então agora, como procedimento, os professores já conhecem, Ana, a gente vai para uma banca de deliberação, para uma sala de deliberação, tá? Tu ficas aqui com a Camila. E enquanto a gente vai fazer a deliberação, então logo a gente delibera e a gente retorna para então dar o resultado final da tua defesa, tá? Camila, não sei se tá me ouvindo, eu não recebi as folhas, o e-mail com as folhas de aprovação. Tá, eu vou verificar, mas eu de qualquer forma eu envio ou reenvio até o final da banca, a gente resolve isso. Tá? Se Então tá. não receberem Então, agora na aos professores. deliberação, não se preocupa que Na logo em sequência a gente seguida é recebe. isso, eu Tá, resolvo. pode deixar. Tá bom. Então, vamos, professores, para Branca. Todos têm o link? Querem que eu encaminhe aqui o link? Eu posso colocar aqui o link da sala de deliberação para ficar mais fácil. Eu vou colocar aqui no chat mesmo. Peraí. Tá aqui. Ana, eu vou desligar minha câmera porque eu vou verificar essa questão do atestado da banca. Se você Aham. precisar pegar uma água, ir ao banheiro, fica à vontade, tá? Vai continuar gravando, mas se você precisar de mim, eu tô por aqui, eu tô só resolvendo essa questão, tá bom? Tá bom. Obrigada, Camila.
Oi, Ana. Mais tranquila agora ou na tensão ainda? Na atenção ainda. É normal demorarem tanto assim? Depende, às vezes demora, às vezes é rápido, É. às vezes eles ficam conversando e a gente fica aqui na tensão. Então, como eu comentei com você antes, como essa é a minha primeira, assim, banca, né? Esse foi meu primeiro mestrado, eu não tenho experiência com nada. Então, eu cheguei aqui super cru, então eu não sei o que pensar. Mas, Olá, aguardando aí o professor Daniel. Bom, o professor Daniel também em sala, então, antes da gente proferir o resultado, né, eu gostaria mais uma vez de agradecer primeiramente a oportunidade da Ambra, né, de estarmos aqui todos juntos. Agradecer mais uma vez aos professores Daniel, professor Tiago, professor Robinson pelas colocações, pela disponibilidade, né? E pelas observações tão precisas que eles fizeram nessa temática da Ana. Gostaria de parabenizar a Ana pelo trabalho, pelo esforço durante toda a nossa orientação. A Ana, ela realmente foi uma aluna bastante esforçada, né, e interessada. E Ana, te dizer que tu foste aprovada no teu trabalho, tá? E que a banca deliberou por te dar nota 9,5, tá? Meus parabéns, é uma nota muito boa, uma nota excelente. A única questão que foi levantada é a necessidade dos ajustes, principalmente daquelas questões das inconsistências que foram trazidas na questão da recomendação 2 do GAFI, algumas observações em relação à questão da vice-presidente, né, que hoje é presidente, essas correções que a gente vai fazer. E assim, te dizer que eu até conversei com o professor Robson, o professor Thiago e o professor Daniel, que vou me colocar à disposição de ti para que a gente tente fazer uma publicação desse teu trabalho depois dessas correções, porque realmente é um trabalho que a gente não tem semelhante aqui no Brasil e é muito importante a gente trazer isso, né, para que outras pessoas possam chegar no teu trabalho e ter um conhecimento aprofundado dessa temática que é tão importante e muitas vezes é deixada de lado, né, como a gente conversou anteriormente. Então, eu gostaria de te parabenizar, te agradecer pela oportunidade de poder ter sido tua orientadora e dizer que essa nota é uma nota fruto do teu esforço, da tua dedicação. Meus parabéns. E mais uma vez, obrigada a todos aí que estão presentes na banca. gente, muito obrigada. Eu nem posso falar muito porque eu sou super emotiva, então eu vou chorar. Então, eu nem quero me estender muito, mas muito obrigada, Ambra. Obrigada a vocês. Eu vou colocar meu trabalho, vou revisar essa parte com certeza. E eu agradeço a ajuda de todo mundo. E vou seguir com as minhas pesquisas. Já me inscrevi no Zoom que vai ter amanhã, né? No treinamento, enquanto vocês estavam lá. E é isso, gente. Muito obrigada. Parabéns, Ana. Parabéns, Ana. Parabéns, Parabéns. Em sucesso. frente aí pro Obrigada. doutorado. É, parabéns, só sucesso para você. Obrigada. Primeiramente, parabéns, Ana, merecido, né? Essa finalização com sucesso. A respeito do atestado, eu olhei aqui, eu não localizei, mas eu não tenho muita prática com a ferramenta. Eu sei que a Ah, Maria deixou tudo certinho, porque eu até fiz uma reunião com ela antes dela sair de férias, tá? Eu sei que ficou tudo certinho, mas aí eu pedi para outra pessoa que conhece, que sabe usar melhor, tem mais prática na ferramenta do que eu, para localizar para mim e reenviar, tá bom? maravilha, Camila. Eu já anotei tudo, tá? Então, até as observações ali, eu combinei com o professor Robinson e com o professor Thiago e Daniel de colocar todas as minhas as anotações ali para que a gente não deixe nada pendente.
tá? Isso, Então, tá primeiro tudo vai para anotado. isso, primeiro vai para a professora Iris, aí ela preenche, assina, aí vai para os professores, depois vai para a Ana. Então tá. Muito obrigada, Camila, pela tua disponibilidade aí, sempre, né? Porque a Camila também nos ajuda muito. Eu, qualquer coisa, tô. Vamos falar com a Camila. Como eu falei para a Ana antes de vocês entrarem, o meu trabalho é contribuir para eles chegarem no final com sucesso, então o que eu puder contribuir, contem comigo. Ai, muito Perfeito, obrigada. perfeito. Então tá, gente, Tá. uma boa noite para o professor Robinson, né? Mais uma vez, e Obrigado. um bom dia para todos Um os bom dia para demais. todos. Bom Muito dia a Obrigado, todos, obrigada boa de noite. coração Prazer. aí, Tchau, Bom todos. gente. dia e boa Tchau. noite, parabéns Prazer foi. novamente, Ana. Tchau, Obrigado. tchau. Abraço a todos. Um Tchau. abraço a todos aí. Abraço, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.